Aí galera, e aí? Mais um vídeo, mais uma vez na área. Vamos começar de novo. Quero trazer uma informação técnica aqui pra vocês, ó. Citroën C3. Esses carros aqui 1.6 16 válvulas 2014, 15, tá? Esses carros ainda usavam aquele câmbio AL4. A gente faz? Não. Faço em alguns casos específicos, tá? Vou explicar durante o vídeo, durante o processo de manutenção desse carro. Ó, o que a gente tem aqui, pessoal? Primeira coisa, eu vou mostrar pra vocês que eu acabei de ligar o carro. Tem uns 5, não tem 10 minutos. Segura. A temperatura do veículo ainda tá baixa. Eu liguei o ar-condicionado, deixa eu desligar aqui. A ventoinha desliga, ele aquece mais rápido. Um dos principais pontos de atenção que vocês têm que ter nesse carro aqui, ó. O pessoal que é proprietário, eu deixo aí pro pessoal ver o trabalho que a gente desenvolve, tá? E o pessoal que é da área aí da reparação, a gente tem aqui, ó, pressão de óleo do câmbio, tá vendo? Ó? Pressão guia, bar, pressão do óleo em bar. O que quer dizer isso aqui, ó? Expressão guia aqui é o que o módulo tá solicitando, tá? Ele tá solicitando 2.7 de pressão. É o que ele queria, a referência que ele tem. É que o scanner tá escapando ali. E o que ele está entregando para mim? A pressão real que ele está entregando é essa aqui, ó. Ele nunca vai ficar cravado 2.7, tá? Só que esse câmbio ele não pode baixar de 2.5. Eu quero mostrar para vocês isso aí, ó. Ele não pode baixar de 2.5. Poucas vezes ele passa de 2.5. Ele chega a cair para 2.35. E o câmbio ainda não está totalmente aquecido, tá? Aqui a gente já tem um defeito grave nessa transmissão, ó lá. Estão vendo? Caiu para 35. Quando aquecer, tá, ó, tá com 59 graus ali, ele vai baixar mais. Ele chega a dar 2.20, 2.25. O que essa transmissão L4 entende, tá? Ó, agora, ó, o carro tá parado. Ele já piscou lá para mim no painel lá, ó. Vou mostrar ali para vocês, ó. Olha lá, já piscou o Sport Neve. Para quem não sabe o que é aquela luzinha ali, o nome correto de se falar é Sport Neve, tá? Que seria um modo de condução para neve, se o carro estiver na Europa. E o Sport, que é uma das funções que você tem na alavanca. Às vezes ele pisca aqui na alavanca, porque você tem o botãozinho aqui, ó, para ligar o Neve e o Sport, tá? Ele pisca Sport Neve, o carro já está em emergência, tá? Se eu for manobrar o carro aqui, o que acontece? Eu fui dar uma volta, não consegui sair da rua aqui com o carro. Ele sai de primeira para segunda ele já flutua. Flutua, para quem não sabe, ele dá uma levantada de giro assim, depois ele entra a marcha. Tranco, ele entra a marcha com tranco, tá? E ele não tem terceira marcha o carro. Não tem, ele já passa de primeira para segunda flutuando, quando ele vai jogar a terceira ele fica vazio. Ou seja, a gente parte para onde aqui agora, tá? Eu tô deixando ligado, pessoal, só para eu monitorar, ó, tá vendo? Agora ele 60 graus, ele começa a cair cada vez mais para 2.35, até menos. Porque eu uso isso para mostrar para o cliente depois, tá? Próximo passo do diagnóstico: remoção de amostra do fluido para ver, com certeza esse fluido vai estar com cheiro forte de queimado. Às vezes tem até limalha já no fluido, tá? Muito provavelmente aqui a gente já sabe que é uma reforma completa de transmissão. Por quê? Por outro motivo aqui, ó. Eu vou desligar o carro um pouquinho pra vocês verem. Vou sair da tela de modo contínuo aqui, ó. Ai, filho, me ajuda. Vou deixar só a chave ligada, tá? E vou aqui, ó, pra vocês. Ó, eu estou já no módulo de transmissão, tá? Vou voltar mais uma tela, que é pra não ficar dúvida pro pessoal ver, ó. Aqui eu tô na página principal. Então eu tenho ali varredura de código, que ele vai varrer todos os modos do câmbio, não preciso fazer isso agora. Apagar todos os códigos se eu quiser. Aqui, ó, gerenciamento do motor, eu entro no módulo da injeção, transmissão, freio, ABS e por aí vai. Vamos entrar na transmissão direto, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que entender, que eu gosto de deixar, voltar a fazer uns conteúdo técnico aí pra vocês, ó. Códigos, apagar códigos. Se o câmbio tiver código de falha, vai estar aqui. Se eu quiser apagar, eu clico no de baixo, tá? Então vamos entrar em códigos. Olha lá.
Falha de deslizamento do conversor controlado. Falha de dados da velocidade do veículo. O que significa isso daí, pessoal? Para vocês entenderem. Falha de deslizamento do conversor. Normalmente, esse carro ele já aplica lock-up em segunda marcha, que é a embreagem do conversor de torque. Pelo câmbio já ter defeito, ter patinação, provavelmente já ter queimado o pacote, quando vai entrar o lock-up, ele identifica essa falha e gera essa avaria. Para ele gerar uma avaria específica de solenoide do lock-up, que é muito comum o pessoal ligar com o carro com problema tal, e falar assim: ah, será que não é só uma solenoide? Pessoal, entende o seguinte, ó. Solenoide é muito fácil de fazer diagnóstico, porque solenoide, se ela morreu, se ela abrir mesmo o circuito, ela vai dar que está circuito aberto, resistência alta, tá bom? A gente já sabe identificar que é um componente eletrônico. Só que quando o carro gera código de falha relacionado a uma solenoide, tem vários tipos de código que dá que a gente sabe que não é o componente. É lógico que vai ser testado. Por que que o código vem através do componente, o solenoide? Porque é ela que faz o controle para engatar a marcha, para trocar a marcha, para acoplar lock-up e por aí vai. Então, quando ele pede que o câmbio solicite uma função e não correspondeu para ele no sinal, no final, aquilo que ele solicitou, ele vai gerar avaria na solenoide representante daquele pacote, daquele momento do que ele pediu para fazer. Não quer dizer que é só trocar aquela solenoide, tá bom? É assim que funciona. Como que o câmbio, que o carro faz essa leitura para saber que tem coisa errada? É simples. Toda transmissão tem pelo menos 2 sensores de rotação, algumas tem 3, tá? Então, o veículo está o tempo todo monitorando rotação do eixo de entrada. Rotação do eixo de entrada é a mesma rotação do motor, vai para o eixo de entrada da transmissão. Ele tem sensor de rotação do eixo de saída. Alguns câmbios têm ainda um sensor de rotação numa engrenagem intermediária, que é entre o eixo de entrada e o de saída. Mas o básico é ter sensor de rotação do eixo de entrada e do eixo de saída. E a gente ainda tem os sensores de velocidade de roda, que todos esses carros hoje têm ABS. E no final, tudo isso tem que bater. É uma conta que o módulo faz o tempo todo. Ele está de primeira marcha. Ele solicita, ele vê a abertura da borboleta, a velocidade que a roda está, fala, pô, vou pôr uma segunda. Aí ele manda entrar a segunda. Quando ele entra a segunda, ele já tem, pelo software, qual a relação que tem que dar final. Ah, se eu pôr segunda marcha, tem que acontecer isso, isso e isso. A minha relação final lá na roda tem que ser essa, a velocidade. Não é, ele sabe que foi alguma coisa errada. Aí ele entende se essa marcha entrou com tranco ou com deslizamento, que é a patinação. E ele vai corrigindo, porque ele fala, pô, eu mandei entrar a marcha, a relação que eu coloquei não saiu, demorou demais a entrar a marcha, então deslizou. Vou colocar um pouquinho mais de pressão, aí dá tranco, e ele vai ajustando. Só que, quando o câmbio está fazendo isso, porque ele está numa fase de adaptação, primeiro que ele não fica deslizando e dando tranco à reviria. Segundo que ele consegue fazer a adaptação. Quando ele ocorre esse tipo de situação por desgaste, por defeito da transmissão, ele dá um comando, espera a resposta, não veio o que ele queria, ele entende como falha e fala, ó, tá errado, acende luz, entra em emergência, falha de solenoide, mas a transmissão interna, pessoal, os pacotes, vedações, tudo, já está prejudicado, tá bom? Não é um simples problema eletrônico. Se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, por anos trabalhando com parte de injeção eletrônica de carros importados, tem muita tecnologia embarcada e transmissão automática desses carros também, esses componentes eletrônicos dão bem menos problema do que a gente pensa, tá? Tem muitos problemas? Tem, mas a gente que está no pátio no dia a dia sabe, por histórico até dos carros. É que nem você pegar a linha Volkswagen e Audi e o cara falar assim, nossa, meu sensor de fase deu problema. Cara, é muito raro você ter um problema no sensor de fase de uma linha EA211, por exemplo, uma EA111, tá? Se tem falha de sensor de fase, é 99% de chance desse carro ter um problema de sincronismo. Vamos falar assim, ó, é 95% de chance desse carro ter um problema de sincronismo
sobra 4%. Você coloca 4% de chance desse carro ter um problema no comando de válvula, para 1% ou menos de ser um problema real é menos, porque aí se não for comando, não for sincronismo, é mais fácil você ter um problema de módulo ou de chicote do que num sensor de fase dessa linha de carro. Então a gente tem conhecimento e experiência com isso daí, tá bom? Aqui, então, mais um caso pré-diagnóstico, já passando para vocês aqui como é que funciona o início do diagnóstico. Esse carro agora vai pro elevador, tá? E eu mostro para vocês já já a questão do teste do fluido, enfim, onde a gente conclui o diagnóstico e passa para o cliente aí realmente se vai ter que fazer reforma na transmissão. Aí, pessoal, carro no elevador, qual que é o procedimento, né, básico no final de um diagnóstico de uma transmissão. Tá aí, ó, conhecidíssimo câmbio AL4. Tira-se uma amostra de óleo. Por que é uma amostra de óleo? É um pouquinho de nada para checar. Conseguem sentir o cheiro aí? Claro que não, né? É um carro que provavelmente já tentaram, tá? Já trocaram óleo, já foi tentado fazer alguma manutenção. Não sei exatamente, porque o óleo não tá tão velho assim. Provavelmente não é o óleo original do carro, tá? Mas como é que a gente sabe aqui, galera, que agora é remoção da transmissão? Forte cheiro de óleo forte cheiro de queimado no óleo da transmissão. O óleo tá queimado desse jeito, a gente sabe, certeza que tem patinação, tem pacote queimado e por aí vai, tá? Considerando uma transmissão que a gente já conhece, como é que funciona, histórico, um carro que desgasta a cinta dos tambores muito precoce e todos os problemas conhecidos dessa transmissão, de embuchamento da tampa traseira, os anéis de vedação da tampa traseira, solenoide do lock-up, o solenoide principal de pressão, tudo isso daí, cliente autorizando o serviço, realmente de fato certinho, aí eu passo para vocês, tá? Aí vai ter a desmontagem do carro, aí eu vou fazer um vídeo específico da transmissão, trazendo mais detalhes, o que é o que, as peças que estão estragadas, o que está sendo trocado, né? A gente traz um vídeo mais completo aí para vocês, tá bom? Para completar um pouquinho já junto desse vídeo aqui, o Brunão já tá desmontando aqui, ó, já saiu, ó que beleza. Para quem nunca viu, conjunto da bomba d'água, válvula termostática, carcaça de uma X1 com motor N46. Aqui a bomba d'água estourou, dá para dar um sacode na polia dela aí pro pessoal ver a situação. Ó, só assim, só afoga pro pessoal ver. Aí. Filho, quando taca a polia o negócio tá feio. Esse tipo de barulho, tá bom, obrigado, Bruno. Esse tipo de barulho, pessoal, ele chega dependendo da situação, da rotação, quando o cara dá partida ou não. A bomba d'água tá com tanta folga já, ela bate, essa ressonância pega na carcaça da bomba, que por sua vez está presa no bloco do motor, certo? Isso chega a gerar barulho que parece que o motor do carro está batendo. Palavras do próprio dono do carro, tá? É comum o pessoal chegar, barulho e tal. Ele mesmo chegou a comentar comigo: nossa, ela tá fazendo um barulho que não tinha. Parece alguma coisa no motor, dentro. Isso é eco de barulho, é barulho ressonando, tá bom? É comum esse tipo de coisa acontecer, tá, pessoal? Toma cuidado. O diagnóstico tem que ser uma coisa bem feita, com calma, tá? Todo o conjunto de acessórios do veículo pode causar esse tipo de problema. Aqui a gente tem, ó, alternador, 2 rolamentos de correia auxiliar, né? No caso é o rolamento tensor que estica. A gente tem um rolamento fixo, que é um guia. A gente tem ali o compressor do ar-condicionado, polia do virabrequim, polia da bomba d'água, tá bom? Nesse carro. Então você imagina, só aqui o tanto de acessório que tem. E eu sempre falo para vocês sobre o diagnóstico, sobre essa questão do pessoal deixar a oficina trabalhar com calma, examinar. Por quê? Eu já peguei casos do carro chegar na oficina, sai pra cá porque o rádio tá ligado ali. Já peguei casos do carro chegar na oficina com diagnóstico de motor
e por telefone a pessoa falar comigo, porque ele já tinha diagnóstico de motor travado, o motor travou. Aí o cara me liga, indicação, tal, ó, eu tenho um carro X, meu motor travou, eu quero saber quanto que eu gasto pra fazer o motor. Ah, poxa, mas eu tô sem o carro, tal, não, mas me dá uma média aí, ou um teto de gastos, porque se eu mandar o carro eu quero mandar pra fazer. E o motor travou, não funciona mais. Aí tá. Ó, você vai gastar mais ou menos tanto. Não, beleza, eu vou mandar o carro, pode tirar o motor, pode fazer o que tiver que fazer. Tá bom. Aí quando chega o carro, você vai dar uma examinada, tal, porque a gente não vai desmontar baseado em diagnóstico de outra pessoa, até porque já peguei caso semelhante, eu vou contar pra vocês num próximo vídeo aí. E você vai ver, não era um motor travado, era um compressor de ar condicionado, um alternador igual eu já peguei, tá, dentro da minha oficina. O alternador estourar de um jeito que ele travou pela correia auxiliar, trava mesmo, tá, pessoal? E você vai ali, solta a correia auxiliar, o motor não tá travado, você dá a partida, o carro funciona normalmente. E é um alternador que chegou num ponto que os rolamentos travaram e travou o motor. Mas não era o motor travado. Então, quando a gente fala que diagnóstico tem um tempo, tem que esperar, tem que ter calma, porque tem defeitos que nem, ó, nos últimos 15 dias aqui na oficina a gente tem pegado uma leva de carros que os diagnósticos, os serviços estão sendo feitos, mano, é tudo muito simples assim, o que a gente chama de o arroz e feijão ali, ó. Pá, pum, você levanta, pá, tá vazando mesmo, é isso, troca, deu certo. Ah, esse aqui o barulho é aqui mesmo, pá, troca, deu certo, beleza. Só que tem casos, pessoal, que aparecem defeitos de barulho, de falhamento, de vazamentos, e o diagnóstico chega a levar dias, semanas, para no final você fazer um serviço de 3, 4 horas e resolve o carro. Mas o diagnóstico é complexo. Tem um outro vídeo aí que eu falei muito sobre essa BMW branca aqui, o diagnóstico dela. Eu tô falando a diferença, às vezes, de um custo de manutenção de um carro desse para um modelo semelhante desse, uma X6, por exemplo. O custo de 1.000 aqui, numa X6 pode ir para 10.000, ou seja, 9 vezes mais. Pode ir para 15.000, 14 vezes mais. Então, a responsabilidade em cima do diagnóstico, quem está fazendo o diagnóstico de um carro desse, é grande. E é exatamente o que acontece aqui, ó. Ali a gente tem um Citroën 2015, tá? Que o custo de manutenção é muito menor. Então, se eu for fazer um diagnóstico de ignição e alimentação ali num carro daquele, com R$2.000 ali, R$1.000, o cara faz muita coisa de vela, ignição e tal. É, 2.000, bobina, vela, bico e tal. Aqui com 2.000 você não compra os bicos, cara. Não. Não sei se com 2.000 compra um bico desse aqui. Então o diagnóstico é mais complicado. Aí se você vai para uma X6 zona, V8, biturbo, aí não é 4 bicos, é 8. E, tipo, se aqui um bico custa 2, lá cada bico custa 6, 7. O negócio muda, tá bom? Então trazendo isso daí, porque esse carro aqui é um carro que veio na minha mente agora. Eu tava falando com o dono ontem, quando ele deixou o carro. Ele citou isso daí, ó. Ela tem um barulho que ela não tinha. Parece barulho no motor. Não sei, mas dá uma observada pra mim. Aí hoje, quando eu vi o estado da bomba d'água, tá? A gente já ganhou, provavelmente, 100% o que era o barulho que ele se queixava aí. Beleza? Mais um vídeo. Eu vou encerrar esse aqui de novo, porque já deu bastante tempo de vídeo, tá? Aqui uma ideia que a gente tá fazendo serviço de Dualogic. O Ninho ali fazendo só revisão de sensor de velocidade. Esses carros todos aprovando o serviço aí, ó, que já tá tudo meio encaminhado. Aí eu volto na semana e vou mostrando o que é cada um pra vocês. A Rural ali a gente fez transmissão, tá pronta. Ali é manual, ali o negócio é bruto. É só dar uma volta nessa joia agora e entregar. Deixa aquele like pra gente. Comenta aí no vídeo, compartilha, dá aquela moral. Já já a gente volta, que tem mais carro marcado na semana pra chegar aí. Fui!